está na reta final na cidade do Galo, Thiago, mas não teve hoje a presença do zagueiro Léo Duarte. O único reforço do Atlético nesta janela até agora, ele teve constatada lesão muscular na coxa. A gente tem, inclusive, aí, para quem tá no YouTube da Itatiaia, a postagem do Atlético de agora pela manhã, após sentir uma dor no músculo posterior da coxa direita, durante o treinamento, ele passou por exame de imagem, o Léo Duarte, e teve confirmada uma lesão muscular. O atleta está em tratamento na fisioterapia, o clube não passa prazo, mas a gente sabe, né, Thiago? Lesão muscular vai desfalcar o time nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, pelo menos. No retorno ao Galo, na semana que vem já tem o Bahia, no outro fim de semana já tem o Palmeiras em São Paulo, e o Léo Duarte, que estava sendo observado aí pelo técnico Barba Domingues, não participou do jogo treino e será baixa pela sequência. E aí, Thiago, não foi só a ausência do Léo Duarte. O Alan Franco também não se apresentou hoje. O motivo, informado pelo Atlético, ele está com um problema de saúde na família, lá no Equador, então foi liberado mais alguns dias. Por enquanto não há uma previsão de data para a apresentação do Alan Franco. Os outros dois, né, a dupla equatoriana, esteve já presente hoje na atividade, tanto o Preciado quanto o Alan Minda. Ô Thiago, eu tenho o time inicial do Atlético, até para você e o Ale analisarem. O time que começou o jogo treino. Vamos lá, Thiago? Bora lá, Gazandão. Everson no gol. Na direita, o Natanael. A dupla de zaga teve o Juan e o Lianco. O Lianco jogou mais pela esquerda. Com essa ausência agora, a saída do Júnior Alonso, o Lianco mais pelo lado esquerdo. Então, Juan e Lianco e o Renan Lodge na lateral esquerda. Meio campo, Maicon. O Alan Franco ainda não está presente, como eu disse há pouco. O Cissé foi a escolha ali do treinador. Então, não o Alexander, e sim o Cissé. Então, Maicon, Cissé e o Vitor Hugo do meio campo, né? O camisa 30. E o trio de ataque com o Bernard Coelho e o Cassierra. Foi o time inicial do Atlético. É um time já, um esboço do que deve ser o Atlético Galo para esse retorno ao Brasileirão, viu, Thiago? Puxa vida, né? Nem estreou e já veio uma lesão e preocupa, não, Ale? Preocupa, né? Porque é um cara que vinha com a intenção de ser titular. Aliás, você tem alguns que não estão fazendo essa fase de treinamento, né? Que seria o ideal. O Léo agora tá lesionado, então não pode participar nesse momento. Você tem o Minda, que vinha sendo titular. Você tem o Alan Franco, que é sempre titular, e eu acho que a gente pode discutir essa titularidade absoluta do equatoriano. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. E o Preciado, que não conseguiu se encontrar ainda no Atlético, mas é um jogador de Copa do Mundo, que a ideia é recuperar esse cara, né? Então, se você pegar esses aí todos, são caras que não estão podendo participar integralmente dessa fase de reconstrução até do time, né? Sob o olhar mais cuidadoso do Eduardo Domingues. E além do que o Alexander, que é um caso a ser estudado, né? O Alexander, para todo mundo que acompanhou ele no Fluminense, né? Que acompanha o futebol, entende que ele é um jogador especial, que é um jogador importante, que seria titular na maioria dos times do Campeonato Brasileiro, e mesmo nessa fase aí de reconstrução, como eu disse, ele não figura nesse primeiro momento entre os titulares, né? Fora os outros casos que a gente tem dúvida ainda, né? Quando o Gustavo Scarpa estiver inteiramente à disposição, qual vai ser o aproveitamento dele pelo Barba, né? Já que antes da lesão ele já não vinha sendo utilizado. O Dudu, como é que vai ser o Dudu? Porque o Dudu, tecnicamente, potencialmente, com confiança, com sequência, com moral, ele poderia ser titular desse time, mas pelo jeito não vai ter muito a confiança do treinador. Então, algumas interrogações. Desse time aí que o Claudião escalou, que pode mudar, né? Inclusive com a chegada dos equatorianos, com a recuperação do Léo Duarte e tal. Mas desse time aí, eu continuo achando que a confiança absoluta tem que ser no trabalho do Eduardo Domingues. Porque não é um time excepcional, não é um grande time, não é um time com grandes estrelas. É um time ali que, se for aplicado, se for determinado, sabe, se for intenso, se for aguerrido, eu acho que pode caminhar nas competições. Mas não é ainda o time dos sonhos do torcedor, né, Tiagão? E terça-feira é o Bahia, hein, Claudio? Inclusive amanhã será folga para os jogadores, Thiago. A programação foi assim, ao invés de ter folga no fim de semana, como o Galo joga na terça-feira,
A turma vai folgar amanhã por causa desse treinamento mais forte hoje, tem um descanso amanhã e volta às atividades na sexta-feira. Foi citado pelo Ale Oliveira, o Gustavo Scarpa, Thiago, ainda segue em tratamento no departamento médico, já vem fazendo algumas atividades em campo, mas é bom lembrarmos, faz tempo que o Galo não joga, o Scarpa estava fora já da reta final daqueles jogos do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana, porque ele teve uma lesão muscular, está se recuperando, não vai demorar muito a ter de novo, né? O Scarpa à disposição, vamos ver o aproveitamento deles. Vamos então, informações do jogo treino, Thiago. O Atlético teve o tempo, né, dividido em 4 tempos de 35 e o Galo venceu 3-1 o Betim. Na primeira etapa do treinamento, o time foi escalado, aquele que a gente passava mais cedo: Everson, Natanael, Juan, Lianco e Lodi, Maicon, Cissé, Bernard e o Vitor Hugo, Coelho e Cassierra. O placar foi 2-0, 2 gols do Cassierra, o primeiro aos 15 minutos e o outro aos 19. Primeiro gol após um passe do Maicon, o segundo, um belo chute colocado de fora da área no ângulo. Cassierra, então, conseguindo aí fazer gols no jogo treino. Tá em alta aí nesse período de intertemporada. O Everson, para variar, Thiago, teve um pênalti, ele pegou, viu? Aos 25 minutos da etapa primeira. Depois, o placar da etapa do jogo treino, a outra etapa com os reservas, 1-1. O Reinier fez o gol do Atlético, o time teve o Gabriel Delfim, o Ivan Romão, o Lemos, que é do Sub-20, o Vitor Hugo, o zagueiro, e o Pacini, o Tomás Pérez, o Alexander e o Igor Gomes, o Reinier, o Dudu e o Cauã Soares. Então esse aí, o time do Atlético hoje no jogo treino. Placar final, Thiago, ficou 3-1 pro Galo, destaque para os 2 gols do Cassierra, o outro foi do Reinier. E o Everson pegando pênalti também, Thiago. O Ale Oliveira, confia no Cassierra para ser o homem-gol do Galo nesse segundo semestre, Ale? Eu acho que sim, ele já deu demonstrações antes da parada que ele pode ser muito importante pro Atlético. Não seria a única opção, no meu modo de entender, mas a principal. Você pode pensar assim, né? Mas eu acho que você tem que ter mais alternativas. Mas ele já demonstrou que se for bem abastecido, se você tiver um time que jogue por ele, né? Em função dele, como grande referência ofensiva do Atlético, ele pode ajudar bastante. Mas seria bem interessante se você tivesse mais opções, né, Tiagão? Eu quero falar sobre ele, Dudu. A chance do Dudu sair é pequena. Ah, mas ele não jogou as partidas no Brasileiro porque estava segurando ele para transferência. Beleza, mas eu sempre venho mantendo a linha de raciocínio, a linha aqui de informação de que o Dudu, primeira mão nossa no canal, tá com um contrato de aluguel de 1 ano e 3 meses, renovou, mudou de casa, fez toda a mobília, filha pequena em casa, esposa, família, morando numa casa mais próxima de CT, gosta de BH, esposa, família, tá adaptada à cidade, filho pequeno em escola e tal. Tudo isso, todos os bastidores que o Dudu fez na carreira era contrária a um atleta que tá com possibilidade de saída. Eu trouxe isso aqui para vocês de forma exclusiva há 1 mês e meio, 2 meses atrás, e venho batendo na tecla. É improvável a saída do Dudu. Sempre estou falando isso aqui com vocês. A chance de permanecer é muito maior do que a chance de sair. Pois bem, e aí, meus amigos, o Dudu foi especulado no Atlético Goianiense nos últimos dias. A imprensa lá de Goiás, Goiânia, deu essa notícia. E aí o Dudu, que é um amigo próximo ao Adson, presidente do Atlético Goianiense, eis que o Dudu manda esse áudio para o Adson através de um jornalista lá de Goiânia. Prestem atenção no áudio que o Dudu manda para o Adson, presidente do Atlético Goianiense. Pera aí que aí, né, aí complica, né, galera? Aí me vendeu demais, né? Pera aí, né? Agora vai, galera, vamos lá. Olha o Dudu aí com o Adson, presidente do Atlético Goianiense, ó. Olá, Adson, meu amigo, meu presidente, tudo bem? Aqui é o Dudu. Como eu tinha te falado antes, né, cara, eu ainda tenho umas outras pretensões aqui a cumprir aqui com o Galo, com o Atlético Mineiro aqui, que é o time que tá abrindo as portas pra mim, que tá me dando um apoio aqui, né, então, por agora eu tenho
na minha cabeça aqui de seguir o meu contrato, entendeu? Seguir o meu contrato aqui, que é até o final do ano que vem ainda, né? Final de 2027. Então a gente tem isso aqui em mente, tem isso na cabeça. Minha família tá bem aqui em Belo Horizonte, entendeu? Então a gente tem isso aí para objetivo aí desse ano, o ano que vem. A gente conversa de novo aí com o Adson, com o presidente aí, pra gente ver alguma coisa. Mas eu agradeço o carinho, o Adson, um grande amigo meu, eu agradeço o carinho, agradeço o respeito que ele tem por mim. Tá bom, presidente? Um grande abraço pra você aí. Qualquer coisa, dá um toque aqui pra mim, tá? Um abraço. Tá aí, galera. Dudu, como presidente do Atlético Goianiense. Tenho contrato a cumprir, quero ficar aqui, minha família tá adaptada à cidade, é o clube que abriu as portas pra mim. Aí, tudo que nós estamos falando aqui com vocês, mês após mês, semana após semana, dia após dia, sempre que sai em algum lugar, Dudu vai pra lá, Dudu vai pra cá, Dudu é isso, Dudu é aquilo. Eu venho aqui no canal e falo, galera, a informação não é essa não. Mas tá aí, agora ele, o atleta, o jogador, falando publicamente, porque ele autorizou esse áudio ser repassado ao Adson, sobre tudo que nós falamos aqui. Então agora vocês estão vindo aí da boca do jogador, algo que nós viemos falando no canal há muito tempo, beleza? Estava conversando com uma pessoa no clube na manhã da segunda-feira, ou seja, 2 dias atrás, e perguntei, como é que tá a situação do zagueiro? Vem mais zagueiro? Para no Léo Duarte mesmo? É isso mesmo? Não vamos ter um zagueiro que joga pela esquerda? Vamos improvisar Lianco, improvisar Léo Duarte, improvisar, enfim, jogar com Vitor Hugo. Essas serão as reposições mesmo de Júnior Alonso? A pessoa cravou, galera. Cravou. Mandou pra mim, ó. É certo. Não vem mais ninguém. Vai ser estes os zagueiros, tá? O Galo fecha a conta e passa a régua no Léo Duarte. Não chega mais zagueiro, obviamente, né? Até segunda ordem. A informação que essa pessoa me passou, eu tô repassando para vocês. E eu passei na segunda-feira pela manhã pro meu grupo de membros. É essa. O Galo fecha a conta e passa a régua com o Léo Duarte na zaga. E aí, apurando essa notícia, eis que essa pessoa me manda, sem eu pedir, que o Barba tava puto, tá insatisfeito, tá chateado com essa lentidão do Galo no mercado. Isso aí eu falei na live de segunda-feira, se eu não estou enganado, na live de segunda-feira, já repercutiu em vários locais, o pessoal está até também já confirmando a informação, outros portais, né? Mas como é que é engraçado? Eu fui perguntar de zagueiro, a pessoa me falou e sem eu querer saber, ela falou, inclusive o Barba não está satisfeito com essa situação. Então tá aí também mais uma informação para quem não viu, tá? E eis que agora, quando eu estava vindo para o estúdio gravar, chega a informação, DM informa, Léo Duarte sente a posterior da coxa e foi constatado a lesão muscular na coxa. Tá aí, galera, sinais, são sinais. Depois não adianta culpar o Barba, hein? Não vem depois botar a culpa no Barba não, hein? Olha aí, hein, gente. O que chegou pro Barba até agora, hein? Presta atenção, hein? Depois falar que a culpa é do Barba é muito fácil. A oportunidade estava aí, o momento de contratar estava aí, não trouxeram reforços, até o momento não trouxe ninguém, só o Léo Duarte, né? Mas tá aí, saiu um, chega um, sendo que o que saiu é de uma posição na zaga pela esquerda e o que chegou não é zagueiro pela esquerda. Então, na minha opinião, tá em débito ainda. Tá em débito, tá negativo o saldo, né? Mas é isso, me garantiram que não chega mais zagueiro, né? Eu espero que eles mudem de ideia, né? Porque tá complicada a situação. E o cadastro tem que ser feito até hoje, hein? Pro torcedor na sexta-feira, 9 da manhã, conseguir esses 5 mil ingressos. Cadastro lá no site, tem que fazer o programa Galo na Veia e também biometria facial. Amanhã será folga, Thiago, para os jogadores do Galo. E por enquanto, o Alan Franco, né, com problema familiar lá no Equador, saúde na família, ele não retornou e pode ser, inclusive, desfalque para esse primeiro jogo aí contra o Bahia. É isso aí, massa, finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, espero que as notícias tenham sido relevantes para todos, muito obrigado, peço o seu like antes de sair do vídeo e dar aquela forcinha pro canal como sempre vocês fazem, beleza? Para quem tá chegando, você atleticano, atleticana, se você tá nesse canal, é o seu lugar, tá bom? Então venha fazer parte, fica o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nada, eu digo isso porque o YouTube avisa, toda vez que sai uma notícia nova aqui no canal,
o YouTube vai te notificar se você ativar o sininho. Então, ative esse sininho aí, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal, tá bom? E você vai ver que esse canal só trazemos notícias aqui do Galão da Massa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a opinião de vocês. A participação de todos é muito importante. O YouTube entende que o conteúdo é relevante para todos. E ele alcança mais inscritos. Mais torcedores do Atlético Mineiro. E assim dando mais inscritos pro canal. E é assim que você ajuda o canal, tá bom? A gente conta muito com vocês. Fique à vontade também para estar compartilhando o vídeo. Ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com os torcedores. Então, seus amigos aí que torcem pro Galo, já deixa aí um convite. E assim você também ajuda o nosso trabalho, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Massa, valeu!